Muito obrigada, Cássia. Bom dia a todos. Não podia deixar de trazer, né? A girafinha. Quem aqui está no grupo Mãe Cuida, Mãe Nutre? Opa! Ai, prazer! Depois a gente vai se falar no final. Porque vocês sabiam que a gente se fala há 1 ano pelo WhatsApp? E a gente não se conhece. Então, hoje, esse foi um dos motivos para a gente trazer o Mãe Cuida, Mãe Nutre de forma presencial, né? Só um minutinho. Luca, eu estou sem o passador aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para todos que curvem suas frontes, para a gente agradecer a Deus. Querido e bondoso Deus, Pai amado que estás nos céus, agradeço a Ti pela vida, pela saúde, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Esteja conosco durante todo o dia, nos proteja, nos guarde, guie nossos familiares e amigos. É o que eu lhe peço. Abençoe essa programação, esteja com cada um presente. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigada. Então, deixa eu ver aqui o esquema. Tá. Espera aí que ele vai projetar lá para mim e a gente já começa. Bom, como toda apresentação, a gente fica com um friozinho na barriga, né? Mas como eu vi que tem várias Mãe Cuida, Mãe Nutre, então eu já estou me sentindo em casa, né? A gente vai bater um papo aí um pouquinho. Pronto? Posso seguir, Luca? Ok. Eu projeto para cá? Para lá? Ok. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Ellen Duarte, sou esposa, né? Meu marido está ali, um rapaz muito simpático, bonito, né? Meu parceiro aí de caminhada. Também sou mãe, né, da pequena Jamile, que agora já não é mais pequena, é uma adolescente de 14 anos. Também tenho uma filha peluda, né, Dona Pérola, e sou nutricionista, especializada em nutrição materno-infantil. Porém, nem sempre eu fui nutricionista. A minha primeira carreira foi consultora de tecnologia. Trabalhei 17 anos nessa área. Mas essa é uma outra história, no momento oportuno. Eu vou contar para vocês como que foi essa transformação. Tá? Oxe, não está indo? Aqui. E como que surgiu a Mãe Cuida, Mãe Nutre? Né? Eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Eu comecei com a minha experiência clínica em consultório, atendendo mães, né? E eu percebia que uma das principais queixas era: meu filho não come. E aí a gente passa por um processo de investigação, por que a criança não come, análise de sinais e sintomas. Mas eu percebia que a criança, vários fatores influenciavam ali. E a gente precisava investigar, né? Mesmo aplicando toda a técnica nutricional, às vezes a criança ainda assim não comia. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais no tema. E aí o que eu recebia no consultório? Mães, né, desestruturadas, desesperadas, cansadas, exaustas, né, e muito preocupadas. E eu percebia que também faltava ali conhecimento, faltava informação, tanto da área da saúde, quanto dos marcos do desenvolvimento, das doenças, até para acalmar aquele coração daquela mãe, né? Então, calma, mãe, que a mãe chegava apavorada. Calma, mãe, vamos aí, parte por parte, vamos entender esse contexto. Tá? Tinha também uma questão do estilo de vida daquela família, né? Faltava tempo de lazer, faltava hábitos saudáveis, como prática de exercício físico, estar na natureza, alimentação saudável, um sono revitalizante. Tudo isso faltava. Vamos combinar que depois da pandemia, tudo desandou na casa de todo mundo. Então, essa mãe, ela vem desse contexto, né, que ela perdeu um pouco o fio da meada, ou aquela mãe também de primeira viagem, que está explorando agora esse caminhar. Tá? Um outro desafio foi com as doenças do espectro autista, que também cada criança é um caso, cada caso tem que ser tratado na sua individualidade. Tá? Com isso,
surgiu o Mãe Cuida, Mãe Nutre, porque eu percebi que eu tinha que levar informação para essa mãe, para que ela acalmasse o seu coração e que para ela conseguisse contornar e entender o que estava acontecendo. Ellen White, ela diz que toda mãe deveria ser o braço direito do médico. O que ela quis dizer com isso? Que a mãe deveria ser conhecedora da ciência. Nossa, Ellen, vou ter que fazer faculdade de medicina? Não é isso. Mas você vai ter que se informar, se antever. Até porque, lá atrás, quando ela falou isso, talvez ela já imaginasse que hoje a gente ia ter um monte de dúvidas. Um médico fala uma coisa, outro fala outra. Tomo ou não tomo? Vou ou não vou? Faço isso, faço aquilo, né? Então, o Mãe Cuida e Mãe Nutre quer ser essa rede de apoio e quer dar esse conhecimento para você. Você vai falar, Ellen, mas você é nutricionista, você sabe de tudo? Não, não sei. Mas eu conheço alguém que sabe. Então, eu posso ir lá, perguntar, trazer. E aí, o Mãe Cuida, Mãe Nutre, opa, eu vou precisar de profissionais da saúde para me ajudar. Né? No primeiro Mãe Cuida, Mãe Nutre foi online. Nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos dentista, nós tínhamos pediatra, e teve uma mãe que deu um testemunho sobre a criação dos 2 filhos autistas dela, a Raquel Vieira. Inclusive, ela mandou um beijo para vocês, que ela não pôde estar aqui, ela mora no Canadá. Esse Mãe Cuida, Mãe Nutre veio mais encorpado. Né? Hoje nós temos uma TO aqui, nós temos uma fono, né? Vai ter a equipe do Rafa, enfim, toda a programação que vocês conheceram. Então, esse é o propósito do Mãe Cuida, Mãe Nutre, né? Levar informação, conhecimento. Quem não está no grupo já faz um QR Code aqui, entra lá no grupo Mãe Cuida, Mãe Nutre. Lá a gente troca receita, a gente troca experiência, a gente tira dúvida, a gente reclama que, ai, meu filho não comeu nada, mas a gente também posta a foto do filho comendo. Né? Algumas mães me ligam, a gente bate um papo. Eu lembro até uma mãe, a Tatiana, ela não pôde vir aqui, ela está com dengue. Mas eu lembro que uma vez ela me ligou e eu estava num congresso. E ela me ligou chorando. Ela tem gêmeas. E as meninas não comiam. E ela desesperada, chorando. E eu falei, Tatiana, eu estou no meio de um congresso, só um minuto. Aí saí, a gente conversou. Depois, lá no grupo, ela postou foto, postou áudio das crianças comendo. Foi uma bênção ver. Porque é um processo, tá? Não tem solução mágica. É um conjunto da ópera de várias ações que vão fazer com que essa criança coma, ok? Mas, ok, falei do Mãe Cuida, Mãe Nutre, mas e a girafa? Entra onde nessa história? Né? Então, a Jamile, que é minha filha, né, ela sempre teve no limite do baixo peso ali para a eutrofia, mas sempre compridinha. Acima na curva de crescimento e o peso, então, bem magrinha e bem compridinha. Então, eu falava que era a minha girafinha. Né? Minha girafinha e tal. E assim foi. Né? Só que, quando ela começou na pré-adolescência, aí, ela falou, ai, mãe, para de falar isso, que eu sou girafa, que chato. Tanto é que eu tive que pedir permissão, tá, gente, para colocar isso aqui. Para de falar da girafa e tal. E aí, um belo dia, nós temos o grupo da família, ela estava na escola, e ela postou essa foto no grupo da família, com essa carinha aqui, com a linguinha de fora. Né? Tem um olhão grande, igual o meu. Né? Assim, os olhos são meus, a boca é minha, o nariz é meu, a orelha é minha, mas ela é a cara do pai. Não me pergunte por quê. E aí, todo mundo deu risada, achou engraçadinho, o tempo passou. Lá um dia, eu sossegada em casa, mexendo no Instagram, me pintou esse vídeo aqui. Lucas, você pode dar um play para mim nesse vídeo, por favor? Olha, eu falei, Jamile, não vai ter jeito. Você é minha girafinha, né? Pode colocar, olha lá, pode colocar. Olha lá, a linguinha. Gente, não tem jeito. E aí ela deu risada e a gente voltou a fazer essa brincadeira da girafa. A girafa tem muitas particularidades. Né?
em muitas curiosidades, mas é um animal que praticamente já nasce quase andando, né? E essa girafinha aqui eu ganhei de uma amiga muito querida ontem, em prol aí do nosso evento, né? Mas hoje eu não vou falar mais da seletividade alimentar, que foi um assunto da primeira palestra, e hoje eu vou falar da lancheira saudável. Até foi uma proposta da Paula querida, falou, Ellen, vamos levar algo mais prático para o evento, porque senão fica muito na teoria, né? Vamos pôr a mão na massa. Então, eu quis falar aí para vocês da lancheira saudável. Por que eu quis falar da lancheira? Tá? Porque muitas mães não sabem o que levar de lanche, né? É a correria do dia a dia, o lanchinho fica para depois, né? Não sabe o que preparar, falta criatividade, como eu vou armazenar, como eu vou levar, como eu vou conservar, e, né, o que eu coloco, será que o que eu estou mandando está sendo eficiente na nutrição? Ou, às vezes, eu também não estou muito preocupada, eu pego o lanchinho do que eu tenho ali em casa, coloco na lancheira e mando para a escola, né? Então, a lancheira, esse contexto da lancheira, acho que é importante colocar, porque o que acontece? Quem aqui não está sem tempo? Né? Tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo é rápido, tem que ser para agora, então eu não tenho tempo. Imagina fazer um pão para o meu filho levar de lanchinho na escola. Inimaginável. Vou ter que esperar aquela massa crescer 1 hora, depois vou cortar, depois vou deixar crescer novamente. Então, eu vou me perder com esse negócio. Tá bom, ok. Eu sou de tecnologia, mas depois que eu entrei na nutrição, eu dei um delete, assim, fiquei meia... Então, falta de tempo é o primeiro contexto, tá? Segundo, não saber o que levar, o que eu mando nessa lancheira, né? Como preparo. Falta receita, mas tem tanta receita, mas será que é apropriada? Será que é adequada? Né? Como escolher o melhor alimento? Né? Como eu higienizo, como eu armazeno, como eu transporto? Né? Como eu planejo e organizo essa lancheira para que ela chegue, né, em perfeito estado? Quantos já não vieram com a mochila toda vazada? E até aí tudo bem, né? E quando o lanche vai e volta? Oh, misericórdia. Né? Insegurança com relação aos nutrientes. Será que o que eu estou mandando ali está nutrindo o meu filho? Será que a quantidade é suficiente? Tudo isso são perguntas que as mães trazem constantemente no consultório. Por outro lado, essa mãe que também está preocupada, ela quer algo prático, né? Então, tem que ter praticidade, tem que ser rápido, tem que ser fácil, até porque eu trabalho o dia inteiro, chego cansada, estou exausta, eu tenho que ter algo prático para pôr na lancheira. Né? Eu também quero que o alimento esteja pronto ou seja de fácil preparo, porque eu quero pegar e guardar, pegar e levar. E se ele estiver embalado já para consumo imediato? Ai, que maravilha! Bem, gente, olha, só ir no mercado e pegar? Vou lá, salgadinho de pacote embalado, o suquinho na caixinha, o docinho também embalado, nada vaza, tudo pronto. Gente, olha aqui, já dei a solução. Né? Só que não é bem assim, né? Vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes de Bases, a LDB, que define, né, o ano letivo escolar, todas as unidades escolares, seja ela pública ou privada, elas devem garantir, no mínimo, 200 dias de aula. Tem escola que tem um pouco mais, mas a maioria é obrigatório que tenha, no mínimo, 200 dias letivos. Isso significa 200 lanches que essa criança vai comer. Tá? Então, se a criança vai para a escola de manhã, eu tenho 200 lanches. Agora, vamos imaginar que essa criança também fica no período integral e ela vai ter o lanchinho da tarde. Então, eu já tenho 400 refeições, mais do que o número de dias do ano. Então, eu tenho 3 refeições normais, café da manhã, almoço e jantar, mais 200 dias de lanchinho. Eu não vou desconsiderar o período da tarde dessa criança que fica integral.
200 dias é mais da metade do ano de refeições. Essa refeição não pode ser negligenciada, ela não pode ser descartada. É muita coisa. É muita coisa para eu dizer, é só um lanchinho. É o dia livre dele. Ele come aqui em casa. Se o seu filho ainda come em casa, tenha uma boa refeição no café da manhã, almoço e jantar, ele não precisaria, talvez, desse lanchinho, talvez não sinta fome. Mas, ainda assim, para a criança, a gente recomenda o lanchinho. Tá? Agora, não é esse o contexto, não é esse o cenário. Vou falar para a mãe de adolescente agora. Adolescente não quer tomar café da manhã antes de ir para a escola. E aí você está dando o lanchinho, que era simples, ele passa a ser o quê? A primeira refeição do dia. É aquela refeição lá que os nossos pais falavam, a primeira é de rei, a segunda, o almoço é de princesa e o jantar é de plebeu. Então, a primeira refeição do seu filho passa a ser o lanchinho. Tá? Vou além. E aquela criança que não come nada? Não come alface, não come a couve, não come o verdinho, não quer fruta, não quer nada. O lanchinho pode ser uma alternativa. Eu posso fazer ali uma torta, eu posso fazer um muffin, eu posso picar essas verdurinhas e enfiar ali no meio. Né? Então, o lanchinho também é estratégico para a seletividade alimentar. Tá? Então, é uma forma de você estar alimentando. Ok? O que um lanche errado traz? Né? Reduz a capacidade de concentração e atenção das crianças. Ele não possui os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Com o passar do tempo, ele pode levar a obesidade, diabetes, hipercolesterolemia, doenças, gordura no fígado, entre outras. E ele prejudica o rendimento escolar do seu filho. Agora, vamos pensar aqui. Quando o bebê nasce e a mãe está ali de licença maternidade, e ela faz todo o puerpério e faz toda a introdução alimentar daquela criança, a mãe ela não está trabalhando, ela está ali 6 meses dedicada e ela está toda preocupada, a comidinha é fresquinha, segue todo o protocolo, amassadinho, equilibrado, a pediatra está ali em cima, alguns já recorrem ao Nutri, o Nutri também está acompanhando. A criança vai seguindo aí pelos seus 2 anos e vai dando uma certa liberdade para a mãe, porque a criança vai tendo autonomia. Né? E aí, nesses 2 anos, há um visível relaxamento. Né? E é a hora que começa a entrar os lanchinhos, o biscoito. A comida não está pronta ainda, você já voltou a trabalhar. Então, essa falta de planejamento começa ali. E depois, quando já está indo para a escola, aí que o negócio desanda, porque eu também tenho os amiguinhos na escola, eu tenho a lanchonete da escola, né? A troca, o olhar ali do que o outro está comendo, tudo isso. Tá? Então, esse descaso, que não é intencional, né, ele começa ali. A maioria, vamos dizer, de 100% dos pacientes, a primeira queixa é seletividade alimentar, segunda queixa, obesidade, terceira, colesterol alto, diabetes, e agora anda aparecendo crianças com gordura no fígado. Veja que o negócio só cresce. Tá? Agora, nós, quando levamos nossos filhos para a escola pela primeira vez, o que a gente faz? A gente busca a melhor escola. Depois, a gente pensa que o nosso filho tem que fazer aulas de línguas. Né? Precisa fazer inglês, precisa fazer uma outra língua. Procura até uma escola bilíngue. A gente procura esporte. Vamos colocar ele numa atividade esportiva, porque ele precisa. E a gente não pensa na alimentação, nessa melhora da alimentação. Agora, é essa alimentação que vai dar subsídio para que ele absorva esse investimento que você está fazendo. Olha só as últimas notícias. Eu dei um Google essa semana porque eu queria trazer fresquinha. Né, lá, G1. Obesidade pode afetar metade das crianças e adolescentes brasileiros até 2035. Estadão. Colesterol alto cresce em número de crianças com problema. Entenda os riscos e como evitar. Gordura no fígado, revista Crescer, né, uma revista direcionada aí para mães. Gordura no fígado em crianças e adolescentes, um alerta para as famílias. Né?
Diabetes não é doença só de adulto. O Brasil é o terceiro país com mais casos de crianças e adolescentes com diabetes. Tá? Então, a coisa está crescente. Ok? Então, qual é a importância disso? Né, lá? Crianças precisam ter um cérebro bem nutrido, um intestino saudável, um corpo limpo, para poder absorver esse investimento que você faz. Não adianta você investir em estudo, em escola, se o seu filho está na sala de aula, morrendo de sono, sem foco, sem memória, não está concentrado, está sem atenção, está pescando ali. Ó. Investimento indo para o ralo. Né? Mesma coisa na atividade física. Você coloca seu filho, é um esportista, se o professor for uma pessoa bem direcionada, ele já vai falar, olha, tem que se alimentar bem, tem que comer isso antes do treino, tem que comer isso depois. Então, a alimentação é a base, né? Para que seu filho desenvolva a potencialidade que ele tem, seja mental, física e emocional. Porque vamos falar também de alimentos que alteram o nosso humor. Né? Então, ficar atento aí. Né? O dia a dia precisa ser saudável. E aqui eu quero fazer um parêntese. Você vai falar assim, Ellen, então não vai comer nada de saudável, de processado. Vou chegar em casa, vou tirar tudo que eu tenho no mercado, não compro mais nada. Cuidado, isso é um processo. Né? Eu estava falando com algumas mães antes de começar lá. É um processo. Se você criou seu filho numa alimentação saudável, de repente até vegetariana, né? Não deu o doce, seguiu o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, seu filho não teve contato com açúcar até os 2 anos, né? Todos na casa comem de forma saudável. Então, se você tem um biscoitinho, um doce ali, talvez a criança nem se importe tanto. Às vezes ela pega, mas já elimina, porque não é o foco. Agora, se não é o seu caso, se seu filho já começou numa outra pegada e esses guloseimas já faziam parte, e aí é um processo. Né? Então, às vezes, lá no grupo, né, eu sei que tem mães que falam, eu tirei tudo. Cuidado, porque eu também tenho muito adolescente com ansiedade. Né? Vários, criança até de 8, 9 anos com ansiedade. E aí você tira o doce, a mãe fala, olha, subiu pelas paredes. Né? Fora outras questões emocionais envolvidas. Então, é um processo. Você vai caminhar de acordo com o seu filho. Né? Cuidado com as redes sociais, com o filho da blogueira, que come tudo perfeito. Não é bem assim. Né? Cada um é cada um. Né? O seu filho é o melhor, é o especial para você. Então, cada um tem o seu tratamento. Tá? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Mas o que é uma alimentação saudável? Porque, então, o que é saudável, né, para ter nessa lancheira? É aquela, né, alimentação que prioriza alimentos in natura ou minimamente processados. Tá? Então, não é porque é processado que eu também vou eliminar. Vou dar um exemplo. O feijão, o arroz, a ervilha, o grão de bico, você vai no mercado, você compra lá no saquinho. Aquilo ali é processado, ele passou pela indústria. Só que ele é minimamente processado. Tá? Ele não é um ultraprocessado, onde teve aditivos. Ali não, ele passou por um processo de limpeza, de seleção, de embalagem. Né? E, ainda assim, a gente tem os nossos cuidados em casa para lidar com esse alimento. Né? Ele compreende os grupos alimentares, reguladores, energéticos e construtores. Né? Os reguladores, frutas, verduras e legumes. Os energéticos, aí, os cereais e os grãos, e os construtores, né, as proteínas. Né? Ou seja, uma alimentação saudável, ela é rica em nutrientes. Né? Quando que eu devo me preocupar que o meu filho não está comendo? Né? Às vezes a mãe fala, meu filho não come nada, só que aí você começa a investigar, você vai ver que ele come algumas coisas. Então, é quando ele elimina um grupo desse totalmente. Ele elimina, não come nenhum alimento de um desses grupos. Aí a gente tem que ficar um alerta. Né? Os energéticos, né, que estão aí nos pães, nos cereais integrais, eles são a principal fonte de energia para o cérebro, para os músculos, né, fundamental.
Os reguladores, eles regulam todos os nossos sistemas internos, nosso metabolismo. Então, as frutas e as verduras, né? E os construtores, responsáveis aí pela construção e reparo de todos os nossos tecidos, né? Pele, unhas, ossos, cabelos, né? Então, fundamental. E o que é uma alimentação saudável equilibrada? Que tenha os 3 grupos. Ah, mas eu só como 2. Está desequilibrada. Vai faltar nutriente. Então, eu fico assim, às vezes o paciente, a mãe chega com a criança e fala assim, meu filho só come arroz e ovo. Passa pelo pediatra, e o pediatra fala que está tudo bem. Gente, não está tudo bem. Essa criança está faltando algum nutriente. Se ela só come arroz e ovo, não precisa nem questionar. O pediatra já teria que entrar ali com um protocolo de ação. Está faltando. Se a criança tem uma seletividade, uma coisa mais que vai levar um tempo, vai ter que passar pelo fono, vai ter que passar pelo TO, então eu já entro com a suplementação. Mães, procurem se informar sobre a suplementação. Tá? Então, não tenho o que esperar. Eu vou esperar essa criança, ela vai continuar crescendo. Só que ela vai crescer com deficiências. O sistema vai funcionar? Vai, mas com deficiências. E isso pode refletir na infância, mas, com certeza, vai refletir na fase adulta. Tá? Como eu falei, né, nem todos os alimentos processados são igualmente ruins. Tá? Então, a gente tem que saber fazer as melhores escolhas dentro do cenário que eu tenho. Eli, mas em casa todo mundo é vegano e vegetariano. Perfeito, parabéns, você atingiu o plus, continua assim. Mas não é o cenário da família no geral. Todos têm o processado embutido. E seria negligente da minha parte dizer para vocês, cortem tudo, porque eu sei que vocês não têm isso. E eu sei que tem, que está embutido. Tá? Então, eu sei que vocês já sabem do açúcar, da gordura, do sódio, né? Todo mundo olha um rótulo, vai lá ver o que tem de açúcar, o que tem de gordura. A gente já está meio... Mas aprendam a conhecer sobre o rótulo. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. A doutora Abigail, que é a próxima palestrante, ela vai falar muito do açúcar. Então, eu não entrei aqui no açúcar, porque é fantástico o que ela vai dizer para vocês. Mas cuidado também com os antes da vida. Adoçante, corante, acidulante, aromatizante, conservantes em geral. Cuidado com eles, porque eles estão nas letrinhas miúdas ali do rótulo. Tá? Um rótulo bom é um rótulo que tem, no mínimo, 5 ingredientes ali. No máximo, 5. Tá? Parece que não é açúcar, mas é. Não tem açúcar no rótulo, não está escrito açúcar. Mas está escrito dextrose, está escrito xarope de milho, está escrito maltodextrina, está escrito glicose. Tudo isso aqui é açúcar. Tá? Então, não parece, mas é. Então, cuidado com os sinônimos aí do açúcar. Ok? Vamos um pouquinho para a prática? Como que eu posso trocar alguns alimentos? O que está com seta vermelha é que demanda um processo. Tá? O que está em amarelinho está mais suave. Eu posso trocar um Danone comum por um Danoninho caseiro. Tem várias receitinhas aí, depois eu vou dizer para vocês onde vocês vão encontrar. Tá? Que eu faça na minha casa, com produtos que eu conheço, que eu selecionei, que eu higienizei, que eu preparei. Tá? Suco de caixinha, pelas frutas, primeiramente a fruta. Por que eu não posso dar o suco? Antigamente, a gente foi criado com suco de laranja-lima, lembra? Mãe punha na chuquinha, a gente tomava. Hoje, o protocolo é que não se dê o suco antes dos 2 anos. Por quê? Essas crianças começaram a se desenvolver com dificuldade de mastigação, porque não desenvolveu a mandíbula, não mastiga, não morde. Né? E segundo, que eu elimino a fibra. Criança constipada, não tem fibra para elaborar ali o bolo fecal. Tá? Então, primeiro a fruta, e aí aqui eu tenho um processo. Eu saio do suco de caixinha, vou para o suco natural, mas o meu objetivo é a fruta. Esse é o ponto. Tá? Nem preciso falar suco em pó. Não. Esse alimento eu vou dizer para vocês. Se vocês têm em casa, chega, já elimina. Melhor ver a criança chorando do que tomar esse suco em pó. Isso não é alimento. Tá? Bom,
Os bolinhos da vida, né, que eles gostam, como eu falei, prático, né, embaladinho, bonitinho. Troque pelo seu bolo caseiro. O bolo caseiro pode ser congelado, dura 3 meses na geladeira. Você pode fatiar, pode cortar em formato de coraçãozinho, formato de florzinha, do jeito que você quiser. Pode fazer ali e congelar, tá? Yakult, açúcar, por um iogurte natural. Você pode fazer o iogurte na sua casa, né? Você pode comprar um iogurte num processo aí de melhor qualidade, tá? Achocolatados. É um processo. Achocolatado tem muito açúcar. Se você tirar o achocolatado do café da manhã de uma criança que toma todo dia, das duas, uma. Ou ela vai bater o pé e vai dizer que não vai deixar de tomar, tá? Ou ela vai eliminar todo o café da manhã. Então, faz um processo. Comprou aquele ali? Guarda a embalagem, não joga fora, não. Compra de novo, porque ela quer. Só que você vai comprar um outro, com um cacau um pouco mais elevado. Um pouco de um pouco de outro, um pouco de um. Na primeira semana, meu filho põe 2 colheres. Eu tinha uma criança que põe 3 colheres de sopa de achocolatado, aquele ali, no copo. Então, eu falei para a mãe, primeira semana, você vai colocar 2 colheres e meia desse, meia colherinha daquele. Porque aquele não é para sobressair o sabor. Tá? Eu quero que fique o sabor deste. Porque o paladar dela vai mudar em até 21 dias. E assim eu vou nas semanas até completar 21 dias. Completou 21 dias, ela vai estar tomando aquele. Agora, um detalhe. Nesses 21 dias, eu também não quero que ela fique com aquele. Porque aquele também tem cacau, cafeína, açúcar. Então, o que eu vou propor para essa mãe? Depois de 2 semanas, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer uma vitamina? Vamos fazer um iogurte? Vamos fazer um café sem líquido? Vamos fazer um suco natural de manhã, no café da manhã? Então, eu vou no processo. Bisnaguinha, outro alimento aí que deve ser visto com cuidado, tá? Vamos trocar pelo pão caseiro, pão de batata, pão de mandioquinha, pão de cenoura. Tem uns pães aí deliciosos, pão de banana, né? Os cookies, os biscoitos, né, recheados. E aqui, gente, o biscoito é um alimento ultraprocessado. Além de gordura, tem gordura, conservante. Vamos trocar por um cookie saudável que você fez? Farinhas de amêndoa. Posso até pôr umas gotinhas de chocolate ali. Ok? Posso pôr. Salgadinhos fritos, desses prontos também, ou que você compra, né, em algumas casas. Primeira opção, trocar pelos assados que você tenha feito. Segunda opção, vamos entrar aí também com sanduíche natural, né? Entrar aí com os patês deliciosos. E aí já inclui o alface. Perceba que é um processo. A criança vai mudando o paladar e você vai entrando. Nesse primeiro momento, eu não tiro, eu incluo. Vai para a lancheira, vai voltar. Voltou o lanche inteiro. Não tem problema, mãe. Nosso papel, sabe o que é? Ofertar sem cessar. Porque tem um dia que vai chegar alguém e vai perguntar, cadê o filho que eu te dei? E aí você vai falar, está aqui. Eu fiz tudo que você me pediu para a saúde dele. Então, tenha essa paz de... E aqui algumas dicas de lanchinho saudável, né? Olha lá. Pão de queijo sem queijo, um iogurte natural e a frutinha picada, né? Muffin de espinafre. O muffin eu amo, porque você pode pôr de tudo dentro dele. Você pode pôr almeirão, você pode pôr escarola, sabe? Olha, disfarça. Gente, eu vou fazer um muffin verde. Eu vou fazer um muffin verde e vou pôr na lancheira da criança. Ela vai comer? Você vai pegar uma folhinha de espinafre, vai picar, bem pequenininho. No primeiro momento, ele nem vai aparecer. Principalmente para crianças que não comem verdura. Posso ter aí um queijo branco de melhor qualidade, sem gordura, ou mesmo fazer o queijo vegano, né? O queijo de castanha, de caju. Queijo de grão de bico, outro dia eu fiz. Fiz não, recebi de uma amiga, uma delícia. Até postei no grupo lá. Fruta. Percebam que, para cada receita, eu tenho os 3 grupos, energéticos, construtores, reguladores. Isso é um lanche equilibrado. A criança está comendo dos 3, porque eu preciso nutrir os 3 grupos alimentares. Tá? A fruta está em todos. Só fazer uma foto aí, o meu tempo já estou até passando. Enfim, e a água?
Não deu certo mandar o suco? Então manda água. As crianças não sabem beber água, não bebem água, manda água. Melhor coisa. E vocês já receberam a garrafinha aí, Mãe Cuida, Mãe Nutre, né? Então, deixa uma garrafinha de água, deixa a água acessível para a criança dentro de casa. É água sobre livre demanda, tá bom? Bom, já estou caminhando aí para o final. E quais são os benefícios de uma lancheira saudável? Primeiro, ela complementa a alimentação principal. Se a sua criança está doentinha, ou se a sua criança está com seletividade alimentar, não comeu bem no café da manhã, ela vai comer um lanchinho. Então, é um complemento. Tá? Segundo, ela desenvolve os hábitos alimentares. Se você envolve a criança no preparo, na seleção dos alimentos, né? E você converse com seu filho desde pequenininho, mostrando que a alimentação saudável é fundamental para a vida dele. Né? Estimula o desenvolvimento cognitivo, aquilo que eu falei do foco, da memória, da atenção. Né? Ela ajuda no controle das porções. Né? Lembre-se que nós temos um ciclo circadiano. A criança que come nos horários corretos. Né? Não vai ser o foco aqui, né? Porque a gente fala dos 8 remédios naturais aí, mas a criança que tem rotina, né? Que tem disciplina, que tem os horários certos de se alimentar, ela vai ter esse controle também da alimentação. Você não vai ter problemas aí com a obesidade. Traz segurança alimentar. Por quê? Você comprou o alimento, você lavou, você higienizou, você preparou. Quer segurança maior do que essa, do que você comprar e não saber como foi feito? Né? E economia. Quanto que você gasta no mercado comprando produtos prontos? Né? E ali, se você faz, e mais, toda a família se beneficia. Porque se você fez um bolo saudável, todos vão comer. Se você fez uma torta saudável, todos vão comer. Né? Reduz a seletividade alimentar, né? Porque eu estou colocando itens ali. Traz independência e responsabilidade para aquela criança, porque você já está ensinando e falando sobre o tema. Fornece energia e nutrientes. E aí você pode dizer para o seu pediatra, olha, meu filho ele come bem. Então, quando o pediatra falar, seu filho come de tudo, você só pode dizer que sim, se ele comer desses 3 grupos. Fala, sim, doutor, ele come de tudo. Ele come frutas e verduras, ele come os cereais integrais e ele come as proteínas. Se ele não está comendo um desses grupos, nós já temos um alerta aí, tá bom? Bem, em alguns, lá no grupo eu estava falando da lancheira saudável. Foi um livro que eu escrevi, baseado em toda essa experiência. A lancheira saudável está muito mais completa, eu não teria tempo hábil aqui para falar dela, mas nela vocês vão encontrar a importância da lancheira saudável muito mais detalhada, o que é uma alimentação saudável, como organizar a lancheira, o que levar, como selecionar, preparar e comprar os alimentos, atenção aos alimentos industrializados, e lá a gente vai falar até de outros aditivos químicos com mais profundidade, dicas de higienização, cuidados com o plástico, que daria um outro tema aí bem interessante para nós, e é lógico, não podia faltar quase 30 receitas de lanchinhos do bem para vocês lá, né? É esse aqui, ó. Quem tiver interesse, só procurar o maridão lá, ele tem alguns livrinhos desses, num preço especial, viu, Jorge? Para quem está aqui hoje, com carinho. Bom, e por que tudo isso, né? E eu gostaria de fazer esse apelo para vocês, né? A situação está muito ruim de saúde dos nossos filhos. Então, pais, junte-se a mim nessa luta. Né? A lancheira não pode ser considerado apenas um lanchinho, um lanche livre, um momento deixa para lá. Não. Eu provei para vocês que a lancheira é fundamental, ela é estratégica, ela pode nutrir o seu filho. Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos para a lancheira. Tá? A gente precisa nutrir nossos filhos hoje para que eles brilhem amanhã, né? Para que eles tenham memória, concentração, energia, bom humor, para que eles cresçam em saúde, estatura e graça, que é isso que a gente deseja, né? E as mães que estão aqui estão nessa luta, entendeu? Vai ser fácil? Não. Vai ser na primeira lancheira? Não. É um processo. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Vocês têm uma rede de apoio. Só não usa quem não quer, certo? Eu gostaria de agradecer imensamente a todos pela presença e já chamar a minha próxima colega aqui,
doutora Abigail. Seja muito